Olá, meu nome é Agatha e eu sou aluna do curso de Engenharia Civil e bolsista de Iniciação Científica pela UniOeste. Esse trabalho foi realizado sob orientação do professor Emerson Boldo, e a minha pesquisa é sobre a análise do espalhamento e atenuação da radiação gama em duas configurações básicas de salas de radioterapia. Então, a radiologia é uma ferramenta crucial na medicina moderna e ela desempenha um papel vital no diagnóstico de diversas doenças. Mas, apesar disso, o uso dos raios-x e gama na radioterapia apresenta risco potencial relacionado à exposição à radiação ionizante. Então, a construção adequada de salas de radioterapia é essencial para proteger os pacientes, tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde também. E o trabalho investigou a atenuação dos espalhamentos únicos e múltiplos de fóton em duas configurações de sala radiológicas, construídas com cimento Portland e chumbo, variando a espessura das paredes e utilizando o código de simulação de Monte Carlo, o FLUCA. Quanto aos objetivos, então, é estudar os espalhamentos e determinar a espessura de saturação das configurações básicas da sala de radiologia. Quanto aos materiais e métodos, o FLUCA, que é o código utilizado, ele é um código de Monte Carlo desenvolvido pelo CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, e pelo INF, que é o Instituto Nacional de Física Nuclear da Itália, e pode ser utilizado para simular interações da radiação com a matéria. Então, foram analisadas duas configurações simples de salas radiológicas. A primeira configuração é uma sala de 3x3 com parede de cimento Portland de 20 centímetros de espessura. Então, a espessura da parede-alvo foi variada de 2 a 30 centímetros em intervalos de 2 centímetros. Já na segunda configuração, uma parede de concreto adicional foi inserida para avaliar a proteção radiológica contra os fótons retro e multi-espalhados. Além disso, dois detectores de 30 por 30 centímetros, simulando as dimensões de um tórax de uma pessoa, foram posicionados dentro e fora da sala. O detector 1, que é o interno, ele é contra os fótons retroespalhados e que sofreram múltiplos espalhamentos. Já o detector, o externo, é responsável por analisar a atenuação do feixe que atravessa a parede-alvo. E para as energias do feixe incidente, foram selecionados dois isótopos mais comuns usados em tratamentos de radiologia, que é o césio-137 e o cobalto-60. E o césio tem 662 keV de energia e o cobalto 1337. E essa é a vista 3D das duas configurações das salas estudadas na pesquisa. Então, uma sala tem uma parede adicional e a outra não. E esses dois cubos em cada uma da sala são os detectores. Quanto aos resultados de discussão. Então, o primeiro experimento foi o experimento de espalhamento e atenuação em função da variação da espessura da blindagem para as duas energias de feixe incidente. Então, aqui foram apresentados os testes com as duas energias, a de 662 e a de 1337, incidindo sobre a parede de concreto, variando a espessura de 2 a 30 centímetros. E com isso a gente obteve esse gráfico que mostra o resultado das contagens em função da espessura para o detector 1, que é o detector interno. Então, se a gente observar o gráfico, após uma queda inicial, a gente consegue notar que as espessuras de saturação dos múltiplos espalhamentos para as duas energias. Então, essa espessura de saturação para a energia de 662 foi de aproximadamente 4 centímetros, já para a energia maior, que é a do cobalto, foi de 6 centímetros. No entanto, era esperado que a contagem inicial aumentasse até o valor constante, não diminuísse, como foi observado ali no gráfico. E esse fato acontece provavelmente por conta de espalhamentos provenientes de vários pontos da sala, visto que o detector está totalmente exposto a essa radiação. Então, a não separação da contagem do pico de espalhamento único também pode ter contribuído para esse resultado anômalo. Já no gráfico do detector 2, a gente tem o resultado da contagem em função da espessura. E o decaimento aqui ele é exponencial e ele está de acordo com o previsto pela lei de atenuação de Lambert e Beer. Então, as maiores contagens são do cobalto 60 por conta da sua maior energia. O experimento 2, que é o experimento com duas placas de chumbo. Então, nesse experimento, foi colocada uma placa de chumbo de dimensão de 1 por 1 metro no trajeto do feixe incidente, seguida por uma parede de cimento Portland com a espessura de 10 centímetros.
Já as espessuras das placas de chumbo foram variadas, abrangendo valores entre 0,5 e 10 centímetros para o césio 137 e estendendo até 12 centímetros para o cobalto 60. E assim a gente obteve o gráfico de contagem por espessura com diferentes feixes de energia em ambos os detectores, que vai ser mostrado no próximo slide. Com esse gráfico, a gente pode observar o baixo número de contagens para ambos os detectores, que expõem o alto poder de atenuação do chumbo para radiações ionizantes. Então, ali no gráfico do detector 2, no gráfico do detector 2, tem uma espessura a gente consegue ver que uma espessura de 8 centímetros é suficiente para barrar o feixe incidente para ambas as radiações. Por outro lado, o uso do chumbo, mesmo ele tendo uma alta densidade, ele possui alguns tipos de complicadores para ser um elemento construtivo. Então, visto que além de ser tóxico, ele possui baixa resistência à tração. Então, ele pode ser inadequado para projetos estruturais. O terceiro experimento com uma parede adicional central. Então, nesse experimento, uma parede adicional de cimento Portland foi adicionada no centro da sala com o objetivo de simular uma proteção adicional ao detector 1, como mostrado na imagem. Então, com esse experimento, a gente conseguiu fazer os gráficos de influência. Então, à esquerda, a gente tem o gráfico de influência da parede da sala sem a parede, e à direita, a gente tem o gráfico da sala contendo a parede adicional de 20 centímetros. E daí a gente consegue observar que o espalhamento ocorreu de maneira diferente com o gráfico de influência com a parede adicional. Também nesse experimento, a gente conseguiu o gráfico de contagem em função da espessura da parede-alvo, para a configuração da sala com parede central. Então, a gente tem uma elevação dos fótons multi-espalhado até uma espessura de saturação para ambas energias. Então, a espessura de saturação para o césio 137 foi de 14 centímetros e para o cobalto de 20 centímetros. Então, nesse caso, a parede central fornece uma pequena proteção dos fótons espalhados em outras paredes, mas pela posição ainda deixa uma boa área exposta à radiação retroespalhada. E o quarto experimento foi o experimento variando a distância entre o detector 1 e a parede-alvo. Então, nesse experimento, a gente realizou a contagem em função da espessura da parede-alvo, para a configuração da sala com a parede central. Então, com o gráfico de contagens, a gente consegue notar que tem um aumento de fótons contados pelo detector no início, até 70 centímetros, e após uma queda. Então, esse aumento inicial está relacionado com a forma de paralelepípedo e a posição do detector simulado. Então, quando próximo da parede, a face exposta ao centro espalhador tem área maior. Então, à medida que o detector se afasta, essa área aumenta e, consequentemente, a contagem de fótons que são coletados pelo detector. Então, a gente consegue concluir que a posição e a orientação do detector importam para a quantidade de radiação absorvida. Então, uma pessoa exposta frontalmente a uma fonte radioativa vai receber uma dose de radiação mais elevada que se ela estiver lateralmente posicionada, devido à menor área de exposição à radiação. Então, quando a contagem começa a diminuir, já é o efeito da proteção pela blindagem oferecida pela parede central. Então, quanto mais oculto o detector pela parede, menor o número de fótons que chega até ele. Então, nos projetos de sala de radiologia e outras aplicações de radiação ionizante, geralmente empregam corredores nesse estilo labiríntico, justamente para maximizar a blindagem para outros ocupantes e operadores dentro da sala. Então, quanto às conclusões. Então, nesse trabalho, a gente avaliou as condições de múltiplo espalhamento e atenuação, determinando as espessuras de saturação em duas configurações de sala radiológica. Então, na primeira configuração, as espessuras para os múltiplos espalhamentos foram de 4 centímetros para o césio e de 6 para o cobalto, embora a confiabilidade tenha sido comprometida devido às contagens iniciais. E na configuração com a parede central, a gente conseguiu a espessura de saturação de 14 centímetros para o césio e de 20 centímetros para o cobalto. A variação da distância do detector revelou que depende da posição e orientação do detector, destacando a eficácia dos corredores em estilo de labirinto na blindagem. Já o chumbo mostrou alto poder de atenuação, sendo 8 centímetros suficiente para bloquear o feixe incidente.
e o código FLUCA se mostrou adequado para a simulação da interação da radiação com a matéria nas configurações analisadas nesse trabalho. E por fim, agradeço à UniOeste pelo fomento da Bolsa de Iniciação Científica e a oportunidade de estar apresentando nesse evento.